Antes de orarmos, vamos primeiro reservar um momento para ouvir a palavra de Deus e preparar o nosso coração. O afastamento espiritual quase sempre começa de forma silenciosa, com a negligência da oração privada. A oração é o lugar onde seu relacionamento com o Pai permanece vivo. Quando você para de orar, não está apenas deixando de pedir ajuda. Você deixa de abrir o coração, deixa de ouvir a voz de Deus, pouco a pouco, deixa de depender dele. E quando a dependência diminui, o orgulho cresce sem que você perceba. Isso acontece porque o coração humano tende a confiar em si mesmo quando não está apoiado em Deus. Por isso, a oração está ligada a todas as áreas da sua vida. Você não pode estudar e compreender verdadeiramente as Escrituras sem oração. Pode até ler as palavras, mas somente Deus pode abrir os seus olhos espirituais para entender o que Ele deseja falar. O Salmo 119, versículo 18, declara: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esse é o clamor de alguém que reconhece que o entendimento espiritual vem do Senhor. Também não é possível construir ou sustentar um casamento saudável sem oração. O amor precisa de paciência. A unidade precisa de humildade. O perdão precisa de força. E essas não são virtudes se conseguimos manter apenas com esforço humano. Quando um lar vive sem oração, torna-se mais fácil discutir, interpretar mal as palavras, guardar ressentimentos. Mas quando um lar está coberto pela oração, o próprio Deus ensina os corações a se tornarem mais sensíveis. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, nos lembra que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando Deus é convidado para o relacionamento, Ele acrescenta uma força que o esforço humano sozinho jamais poderia produzir. Até mesmo os passos mais simples da vida devem ser conduzidos em oração. Viagens, amizades, decisões e novas oportunidades. Ao orar, você está reconhecendo que não enxerga tudo, mas Deus vê perfeitamente. Você pede direção, proteção e um coração puro. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, ensina: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus através da oração é uma das formas mais claras de viver essa verdade. Deus chama você para ser dedicado à oração. Ser dedicado significa comprometer-se, entregar-se verdadeiramente. E se a oração é tão importante, também precisamos nos afastar daquilo que prejudica nossa vida espiritual. Nem sempre é apenas o pecado que enfraquece a oração. Às vezes são as distrações, o excesso de ruído, a pressa constante, até que a alma comece a se sentir seca. Se algo tem afastado você de Deus com frequência, seja honesto consigo mesmo e escolha um caminho melhor. O Salmo 17, versículo 6, revela o coração de uma oração fiel. Eu te invoco, ó meu Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta a minha oração. Perceba a confiança nessas palavras. O salmista não ora como se Deus pudesse ignorá-lo. Ele ora com expectativa. Ele diz, meu Deus, demonstrando relacionamento, e crê que será ouvido. Esse tipo de oração muda você. Ela tira seus olhos do problema e coloca o seu coração novamente nas mãos de um Pai fiel. Talvez seja exatamente isso que muitos precisam reaprender hoje. Orar com fé, orar com expectativa, lembrar-se de quem Deus é. Jesus ensinou que devemos nos aproximar de Deus como filhos. Hebreus capítulo 4, versículo 16, convida você a se achegar com confiança ao trono da graça para receber misericórdia e encontrar socorro no momento certo. Essa confiança não está em você, está no caráter de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero voltar ao meu lugar secreto com Deus. Você também é chamado para uma vida de oração persistente. Não uma oração ocasional, feita apenas quando algo dá errado, mas uma comunhão constante que sustenta sua fé em todas as estações da vida. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz que Jesus ensinou que devemos orar sempre e nunca desanimar. Essa instrução revela algo profundo. Deus sabia que haveria momentos em que você se sentiria cansado, momentos em que as respostas pareceriam distantes, e períodos em que o silêncio testaria sua confiança. Ainda assim, o chamado continua sendo o mesmo: não desista de orar. Persistência não significa repetir palavras sem pensar, nem tentar convencer Deus pela quantidade de frases. Persistência é decidir permanecer perto.
É escolher confiar mesmo quando você não entende. É voltar à presença de Deus quantas vezes forem necessárias, porque você sabe que longe dele sua alma começa a se enfraquecer. Romanos, capítulo 12, versículo 12, traz uma orientação essencial para quem deseja permanecer firme espiritualmente. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Veja como essas três atitudes se sustentam. A esperança levanta seus olhos quando tudo ao redor tenta fazê-los cair. A paciência impede que você tome decisões precipitadas no meio da dor. E a oração mantém sua ligação com aquele que vê o que você não vê e conhece o amanhã que ainda está oculto para você. Sem oração, a esperança se desgasta. Sem oração, a paciência se encurta. Sem oração, o coração começa a procurar segurança em lugares errados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz algo que à primeira vista pode parecer impossível. Orai sem cessar. Mas isso fala sobre um coração continuamente consciente da presença de Deus. Significa aprender a conversar com Ele ao longo do dia, em pensamentos silenciosos, em pedidos rápidos, em agradecimentos espontâneos. É lembrar-se dele antes de tomar decisões. É buscar sua paz antes de reagir. É pedir sua sabedoria antes de falar. Quando a oração se torna um estilo de vida, você deixa de procurar Deus apenas nas emergências, se passa a caminhar com Ele diariamente. E isso é vital, porque suas batalhas não são apenas visíveis. Efésios, capítulo 6, versículo 12, ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Existem pressões que você não percebe, distrações que tentam esfriar sua fé e ataques sutis contra sua mente. A oração é o que mantém você alerta. É na oração que Deus ajusta seus pensamentos. É na oração que Ele acalma suas emoções. É na oração que sua fé é renovada quando o medo tenta crescer. Sem uma vida de oração, até um coração que ama a Deus pode começar a se afastar lentamente, não por rebeldia, mas por negligência. Por isso, receba este encorajamento hoje. Faça da oração uma prioridade real. Talvez você precise reorganizar sua rotina. Talvez precise desligar o que rouba seu tempo. Talvez precise acordar alguns minutos mais cedo ou separar um momento antes de dormir. Não pense nisso como uma obrigação pesada, mas como um encontro com aquele que ama sua alma. Comece simples, mas comece com sinceridade. Abra seu coração sem máscaras. Deus não espera palavras perfeitas. Ele deseja um coração disponível. Ore por sua família. Ore por proteção. Ore por pureza. Ore por direção. Ore quando estiver feliz e quando estiver quebrantado. E se houver dias em que a vontade desaparecer, ore mesmo assim. Porque a fé não é construída apenas quando sentimos, ela é fortalecida quando escolhemos permanecer. Com o tempo, você perceberá uma transformação silenciosa. A oração não mudará apenas situações externas, ela moldará quem você está se tornando. Sua sensibilidade espiritual aumentará. Sua confiança crescerá e sua relação com o Pai se tornará mais profunda e mais estável. Uma pessoa que ora não vive guiada apenas pelo que vê, vive sustentada pelo que crê. Então permita que hoje seja um recomeço. Não importa se sua vida de oração esfriou, Deus continua esperando por você com graça. Agora prepare seu coração, porque em breve vamos orar juntos. Se o seu desejo é reconstruir uma vida de oração forte, escreva nos comentários: Senhor, reacende minha vida de oração. Pai amado, hoje eu me aproximo da Tua presença com reverência e gratidão. O Senhor é santo, fiel e cheio de misericórdia. Mesmo conhecendo cada parte do meu coração, o Senhor ainda me chama para perto. E isso é uma prova do Teu amor que nunca falha. Obrigado por não desistir de mim, mesmo nos dias em que fui eu quem se afastou em silêncio. Tua palavra em Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, quantas vezes meu espírito desejou fazer o que é certo, mas minha carne se mostrou cansada, distraída ou seduzida pelo que é mais fácil. Por isso hoje eu te peço, ensina-me a vigiar e a orar. Treina meu coração para permanecer atento. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber aquilo que tenta me afastar de ti antes que se torne uma queda. Quando minha mente começar a se dispersar, traz-me de volta. Quando minha disciplina enfraquecer, fortalece-me. Quando minha vontade diminuir,
Reacende em mim o desejo pela tua presença. Espírito Santo, ensina-me a orar com foco e sinceridade. Livra-me de uma oração automática, feita apenas por hábito. Quero falar contigo com verdade. Quero buscar-te com fé, crendo que o Senhor me ouve e se importa comigo. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, me convida a me aproximar com confiança do trono da graça para receber misericórdia e encontrar socorro no tempo certo. Então hoje eu me aproximo com coragem, não por causa dos meus méritos, mas porque Jesus abriu o caminho para que eu pudesse estar aqui. Coloca dentro de mim uma fome profunda pela tua presença. Que meu coração te deseje mais do que conforto, mais do que distrações, mais do que a aprovação das pessoas ou os prazeres passageiros deste mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 6, declara: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pai, eu quero ser cheio, não de coisas temporárias, mas do teu Espírito. Enche-me com amor pela santidade. Dá-me um coração humilde, ensinável e sensível à tua voz. Acende em minha alma uma chama que não se apague, uma perseverança que me faça continuar orando mesmo quando as respostas demorarem, mesmo quando as emoções não vierem, mesmo quando o caminho parecer incerto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, me chama a orar sem cessar. Ensina-me a viver assim, com o coração continuamente conectado ao Senhor. Que eu me lembre de ti no meio da rotina, nas decisões simples e também nos momentos difíceis. Pai, eu não estou buscando apenas bênçãos. Eu estou buscando o Senhor. Salmos, capítulo 16, versículo 11, diz que na tua presença há plenitude de alegria. Ensina-me essa verdade até que ela se torne mais real para mim do que qualquer alegria que o mundo possa oferecer. Que a minha vida revele uma alegria que não depende das circunstâncias, uma alegria que mostre às pessoas que caminhar contigo vale mais do que qualquer outra coisa. Senhor, guarda-me em tua presença. O Salmo 31, versículo 20, diz que o Senhor esconde os teus filhos no secreto da tua presença, longe das intrigas e dos ataques. Então hoje eu te peço, esconde-me nesse lugar secreto. Protege minha mente do medo. Guarda meu coração da amargura. Livra-me da ansiedade. Não permita que a opinião das pessoas governe minhas emoções. Espírito Santo, lembra-me diariamente da importância da oração persistente. Quando as respostas parecerem demoradas, não me deixe desistir. Quando eu não sentir nada, não permita que eu fique em silêncio. Quando a decepção bater a porta, ensina-me a orar outra vez. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, declara: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso eu clamo hoje, confiando que o Senhor me ouve. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme, como diz o Salmo 51, versículo 10. Lava-me de tudo aquilo que tem endurecido minha sensibilidade espiritual. Remove o orgulho, o pecado escondido e toda a divisão dentro de mim. Não quero amar o mundo mais do que amo o Senhor. Obrigado porque, como diz 1 João, capítulo 1, versículo 9, quando confesso meus pecados, o Senhor é fiel para perdoar e purificar. Obrigado pelo sangue de Jesus que me dá acesso à tua presença. Eu não preciso tentar merecer esse acesso. Cristo já pagou o preço. Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz que fui aproximado pelo sangue de Cristo. Por isso hoje eu te louvo, Jesus. Eu te honro e declaro que minha vida pertence a ti. Espírito Santo, ajuda-me a praticar a presença de Deus nos momentos comuns da vida. Ensina-me a permanecer em Cristo, porque João, capítulo 15, versículo 5, diz que sem Ele nada posso fazer. Pai, eu não quero viver um único dia independente de Ti. Que minhas palavras, escolhas, pensamentos e desejos sejam moldados pela Tua vontade. Recebe minha vida novamente. Que tudo em mim glorifique o Teu nome. Obrigado por me ensinar a vigiar e a orar. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você conhece alguém que precisa reacender sua vida de oração, compartilhe esta mensagem. Você pode ser instrumento de Deus para restaurar um coração hoje.